Quando lança uma série de placas de vídeo, todo mundo fica olhando pra mais top, mas na verdade você sabe que a realidade é outra. Você vai chegar ali na intermediária, talvez a intermediária seja a nova top. E as placas da série 70 da Nvidia sempre são uma das mais procuradas de todas as gerações. E não foi diferente com a RTX 4070. A RTX 4070 foi sem dúvida uma das placas mais buscadas nessa geração e tem um bom motivo pra isso, porque ela traz um excelente equilíbrio. Ela é uma placa exagerada pra Full HD, mas que roda muito bem em Quad HD e até dá uma arriscada em 4K e normalmente tem uma longevidade pra próxima geração. As placas da série 70 costumam sobreviver um pouco melhor à próxima geração, diferente das placas série 60, que você precisa começar a fazer alguns sacrifícios e diminuir ali a qualidade. Nós tivemos um refresh, o bom e velho Requentation, onde a fabricante traz uma versão um pouco melhorada da placa. E essa versão é a RTX 4070 Super. E a série Super, bom, não é exatamente a primeira vez que a gente vê ela, mas nem sempre ela empolga, como foi, por exemplo, com a 4080 Super, com a 4070 Ti Super, que até trouxeram algumas coisas legais, tipo diminuir o preço, trazer mais VRAM, mas em relação à performance não foi nada empolgante. E a gente tem a RTX 40 Super, que, bom, e aqui eu tô com a versão Founders Edition dela, que pra mim é uma das mais bonitas que tem. É uma placa bem mais compacta do que uma RTX 4090 e tal. E tem essa como uma das vantagens. Tem muita gente que fala, eu não quero uma placa gigantesca. Pra quê? É um PC, você não vai levar ele da sua casa pra nada. Mas a gente tem a 4070 Super, que segue o mesmo estilo, né? Ela veio aqui toda em black. Agora deram uma mexidinha no visual, mas é basicamente do mesmo tamanho e utiliza a mesma solução. Você não vai conseguir comprar essa placa porque ela não está disponível no Brasil. A versão Founders Edition não é vendida oficialmente no Brasil. É sempre bom lembrar, você até encontra, mas não oficialmente. E se der problema, não adianta chorar com a Nvidia porque não é culpa deles. Mas dá para você importar ela se você quiser se divertir pela importação. O modelo que você vai comprar provavelmente vai ser um modelo custom. E a performance que você vai ver aqui, ela é muito aproximada. Mas vamos falar em relação a especificações. A gente teve alguma diferença em especificações? Sim. Mudou a quantidade de VRAM? Infelizmente não, a gente continua com a mesma quantidade de VRAM, o que foi uma grande crítica que a 4070 recebeu, e a 4070 Super tinha a oportunidade de mudar, mas ela não mudou. A série Super, na série RTX 40, ela foi meio confusa, porque a 4080 Super, ela basicamente não tem nenhuma diferença de performance, apesar de ter diferença nas especificações. Mas a grande vantagem dela é justamente ela custar menos, ou seja, ainda que tenha a mesma performance, ou um pouquinho a mais, ela custa menos do que custava a RTX 4080, então o preço sugerido para ela é menor. A 4070 Ti Super teve um aumento de VRAM, então ela saiu dos 12 e foi para os 16 GB. Para quem não lembra, a 4070 Ti Super é a antiga 4080 de 12 GB, que foi cancelada e mudaram o nome, pois é. A 4070 Ti Super, ela também não teve uma grande diferença de performance em relação à 4070 Ti, mas ela custa a mesma coisa e tem mais VRAM, o que é bem importante para Quad HD. E aí você fala assim, tá, então para que serve a RTX 4070 se tem a 4070 Ti Super para Quad HD? Essa é a resposta. É mais barato, né, mano? É uma 4070 para rodar em Quad HD e mais barato. O problema é que ela continua com os 12 GB de VRAM, o que não é exatamente um problema. Tem muita gente que entra nessa paranoia, é porque os 12 GB é pouco. Bom, para hoje, para os jogos que a gente testa hoje, mesmo a gente usando configurações que são até exageradas, os 12 GB ainda são suficientes. Não quer dizer que no futuro não vá faltar para alguma configuração ou outra, mas é bom lembrar que a gente também tem hoje o upscaling como praticamente obrigatório em alguns jogos, né? Vai tentar jogar Alan Wake com Ray Tracing sem upscaling para você ver o que vai acontecer. Então a grande vantagem da 4070 Super só pode estar em outro lugar, que é onde? Na performance. Se ela custa a mesma coisa do que uma 4070, as especificações são um pouco melhores, mas ela não tem mais VRAM, ela vai ter que mostrar isso na performance. E é justamente o que a gente testou aqui. A gente comparou a RTX 4070 com a RTX 4070 Super em vários jogos. Nós testamos em Quad HD, que é a resolução para qual a placa é recomendada. De novo, não quer dizer que você não possa rodar em 4K, você pode até com a ajuda do DLSS, mas é a resolução para qual ela é recomendada, por qual a Nvidia vende. Assim como a 4070 Ti. A 4070 Ti é pensada para uma alta taxa de FPS em Quad HD com altos níveis de detalhe, enquanto que a 4070 ela é pensada para Quad HD, mas sem essa aspiração de ter tanto FPS cuspindo nem nada. Ainda é uma placa mais que suficiente para Quad HD, mas não é essa a ideia dela. Inclusive a 4070 Ti eu acho que
né? Ela seria até uma placa para 4K de entrada, mas enfim, aí vocês resolvam com a NVIDIA. Processos aqui a gente utilizou a nossa bancada com Ryzen 9 7950X. O water cooler é um X360 Water Force da Aorus. A memória utilizada são 32 GB Kingston Fury Renegade 6000 MT por segundo. Para armazenamento é um Kingston Fury Renegade de 2 TB. A fonte é uma V850 Gold V2 da Cooler Master e a placa-mãe é uma B650 Aorus Master. Ficou totalmente fora do que a gente coloca, mas não tem problema. E nos jogos aqui a gente tem um mix, tá? Então nós vamos ter jogos com Ray Tracing, sem Ray Tracing, com DLSS, sem DLSS e com DLSS 3. A gente não teve nenhuma mudança em relação ao suporte, né, do DLSS nessas placas, elas são basicamente a mesma placa de vídeo, só que com diferenças em especificações. Então a gente utiliza a mesma arquitetura, não tem nenhuma diferença de litografia nem de arquitetura, é basicamente a mesma geração, é só uma melhoria incremental, é tipo como, sei lá, um upgrade lateral, você não aumentou de geração, não trouxe nenhuma tecnologia nova, mas mesmo assim a gente quer ver se tem diferença da performance do Ray Tracing do DLSS, principalmente com essas mudanças nas especificações. Começando aqui por Alan Wake 2, aqui nós utilizamos o preset PlayStation 5 Qualidade, que foi criado pelo Digital Foundry e basicamente reproduz o modo qualidade do PlayStation 5. A 4070 Super aqui fez uma média de 109 e mínima de 82 contra uma média de 96 e mínima de 79 na 4070. É interessante a gente notar que existe uma diferença nas mínimas, mas é muito próxima. Em compensação, na média a gente teve um aumento maior. Não é exatamente uma diferença gigantesca, mas a gente teve aqui um avanço da 4070 Super para 4070. Ligando aqui o Ray Tracing, lembrando que no modo qualidade a gente já tem ali, né, no PlayStation 5 um DLSS ativado, já tem upscaling. Mesmo assim, a 4070 Super fez média de 58 e mínima de 48, enquanto que a 4070 fez média de 50 e mínima de 45. E aqui a gente já consegue notar uma diferença. De novo, nas mínimas não é tão grande, fica próximo ali da margem de erro de 2 a 3 FPS, mas na média a gente já teve um aumento de 8 FPS. Essa é a diferença entre você jogar mais perto dos 40 e mais perto dos 60. Então já faz uma diferença, mas de novo, esse é um modo que se você vai jogar, você pode fazer uns ajustes ali para subir um pouquinho mais. O problema é que as mínimas não sobem tanto, né? Apesar de ser mensurável acima ali dos 48 FPS, a gente não tem uma diferença tão grande assim nas mínimas. Mas a gente também tem a vantagem do Frame Generation, sempre lembrando que o Frame Generation não é o frame real, tá? Então você, não é como se fizesse o upscaling que você tá só baixando a resolução. O upscaling é uma coisa e o DLSS 3, que é o Frame Generation, é outra, é só para você dar mais suavidade no seu gameplay, então tem uma fluidez melhor. Aqui com o DLSS 3, a 4070 Super fez média de 94 e mínima de 76, enquanto que a 4070 fez média de 82 e mínima de 69. E de novo, por isso que a gente quer testar, né? O Frame Generation aqui parece que funciona melhor na 4070 Super, então as mudanças nas especificações, né? Aumentar um pouquinho ali o poder de processamento do chip, aumentar a quantidade de RT Cores, Tensor Cores, isso também reflete em alguns casos, como vocês vão ver em outros jogos, não é sempre uma máxima, né? Mas a gente consegue ver aqui uma melhoria, principalmente nas mínimas, né? Saindo de 69 para 76, enquanto que sem o DLSS 3 a gente não tinha essa fluidez maior nas mínimas. Partindo agora para Avatar's Frontiers of Pandora, um jogo de muito sucesso, mas a gente consegue testar uma engine diferente. A 4070 Super, com tudo no Ultra, rodou com uma média de 62 e mínima de 53, enquanto que a 4070 rodou com uma média de 55 e mínima de 46. E a gente já vê uma diferença bem maior, tanto na média quanto na mínima. E de novo, é a diferença entre você rodar acima dos 60 FPS, ou pelo menos na casa dos 60 FPS, com uma boa fluidez, e você rodar ali para baixo dos 55, mais perto dos 50. Eu sei que parece bobo, mas você chegando nos 60 e depois caindo dos 60, você consegue perceber a diferença. É claro que você consegue fazer ajustes nas duas placas, mas você sempre vai ter mais performance na 4070 Super. E ao ligar o DLSS, lembrando que é o DLSS 2.0 Upscaling aqui no Avatar, a gente tem uma média de 98 e mínima de 79 na 4070 Super, enquanto que a gente tem uma média de 84 e mínima de 71 na 4070. Aqui, de novo, uma boa performance das duas placas, as duas conseguem ficar acima dos 60 com a ajuda do Upscaling, mas 98 contra 84, uma diferença bem grande na média, e mesmo na mínima, né, 8 FPS na mínima já é uma diferença bem considerável da 4070 para 4070 Super. Partindo agora para Plague Tale Requiem, rodando com tudo no Ultra, 4070 Super fez média de 93 e mínima de 73, enquanto que a 4070 fez média de 80 e mínima de 63. As duas, de novo, com uma boa performance, mas uma diferença considerável da 4070 para 4070 Super, ou seja, um salto de performance, e a gente vê ali a 4070 também com as mínimas mais próximas dos 60, o que significa que em algum momento, na 0.1%, você pode ter uma queda abaixo de 60, mas no geral as duas têm uma boa fluidez. A 4070 Super vai garantir uma folga um pouco acima para você dos 60 FPS do que a 4070, então teve algum ganho da gente fazer esse
refresh das placas. A gente ainda tem o recurso do upscaling, então ativando o DLSS 2.0 aqui, a gente vai para uma média de 102 e mínima de 80 na 4070 Super e para uma média de 89 com mínima de 69 na 4070. De novo, você vê que saiu de 73 para 69, deu uma melhora ali, né, na 4070, mas não foi tão grande, você ainda chega meio perto ali dos 60 FPS, enquanto que a 4070 Super a gente saiu do 73 e foi para os 80, então já tinha uma margem boa, foi para uma margem ainda melhor e de novo, dá pra gente medir um bom avanço de performance da 4070 para 4070 Super. Partindo do DLSS 2 pro DLSS 3, a gente não ganha muita coisa, né? Então a gente sai ali do 102, vai pro 148, que é bastante, mas na mínima a gente sai dos 80 e vai pro 118. É bom lembrar que, de novo, isso não é frame que você tá gerando, não repete um comando que você tá mandando pra tela, mas ele dá uma fluidez. E pra questão de fluidez já ajuda bastante. Não é o caso de dobrar o FPS, até porque a gente começa a encontrar outras limitações. A engine do jogo já começa a chegar meio que no limite, e aí não adianta nada você ter o frame generation se o restante do sistema não vai acompanhar, ou mesmo o próprio jogo não acompanha. Mas a gente vai ali pra uma média de 148 na 4070 Super e mínima de 118 e média de 127 e mínima de 104 na 4070. Partindo agora para Call of Duty Modern Warfare 3, aqui com o benchmark no modo multiplayer, contudo no Ultra 4070 Super fez média de 143 e mínima de 99, enquanto que a 4070 fez média de 117 e mínima de 84, o que já é suficiente para você rodar no Ultra com uma boa performance, mas se você tem o toque do eu paguei 144 Hz, eu quero usar o 144 no meu monitor, com a 4070 Super você consegue e com a 4070 você só usaria o 120. Ainda é muita performance e o mais interessante, na verdade, é a diferença de performance da 4070 para 4070 Super. De novo, um salto considerável para uma placa que é um refresh. Utilizando o DLSS no modo qualidade, a 4070 Super faz média de 164 e mínima de 117, de novo, um FPS abaixo do seu monitor de 165, e a 4070 faz média de 135 e mínima de 99. De novo, uma grande performance, de 135 para 164 FPS. É bastante, principalmente para um jogo que costuma ser mais competitivo. Cyberpunk 2077, rodando com tudo no Ultra, 4070 Super fez média de 91 e mínima de 79, enquanto que a 4070 fez média de 76 e mínima de 68. Performance bem estável das duas placas, a 4070 ela fica ali com uma boa performance já acima, com as mínimas acima dos 60, e a 4070 Super amplia um pouco mais isso, o que dá folga para você fazer o quê? Ligar o Ray Tracing. E aqui rodando com o Ray Tracing no Ultra, sem upscaling nem nada, a 4070 Super fez média de 43 e mínima de 37, enquanto que a 4070 fez média de 37 e mínima de 32. O que é curioso, porque a gente vê que a média da 4070 é a mínima da 4070 Super. Então, de novo, um excelente avanço. Não é o suficiente, obviamente, para você rodar com tudo no Ultra e Ray Tracing sem precisar do upscaling, mas já é um avanço muito bom. E falando no upscaling, ligando aqui o DLSS 2.0, né, a gente tem uma média de 78 e mínima de 65 na 4070 Super, isso já com o Ray Tracing no Ultra, e a 4070 tem média de 66 e mínima de 56. E aqui é um avanço importante, porque mesmo com o upscaling, você não seria capaz de rodar tipo uma mínima acima dos 60 FPS na 4070. E a gente costuma usar muito a média, né, para se referir à performance da placa, mas a gente esquece que a mínima é importante, que é justamente os momentos que você vai ter aquelas quedas de FPS que vai tornar a jogatina mais desconfortável. Enquanto que na 4070 Super, com o DLSS 2.0, com tudo no Ultra e no modo qualidade, você já consegue ter uma performance bem legal e com as mínimas acima dos 60. A gente ainda tem o recurso do DLSS 3.0 para dar um pouco mais de fluidez, né? E a gente sai ali dos 78 para os 120 FPS na 4070 Super e a mínima fica em 92. A 4070 sai da média dos 66 para a média de 101 e, de novo, muita gente vai pensar, nossa, dobrei o meu FPS. Se aumentou a fluidez, a quantidade de frames que correspondem aos comandos que você está mandando para a tela ainda é o mesmo. A gente só está adicionando fluidez, mas com isso a gente consegue ter uma fluidez um pouco maior e aí a gente tem ali uma mínima de 83 na 4070 contra 92 na 4070 Super. A gente vê de novo um ganho de performance, mas aqui no Cyberpunk escalou bem, tanto no jogo sem DLSS nem nada, ou Ray Tracing, quanto com DLSS e Ray Tracing acabou escalando muito bem. Horizon Forbidden West, um jogo novo aí que a gente adicionou, 4070 Super com média de 96 e mínima de 78, e a 4070 com média de 84 e mínima de 69. Uma boa performance das duas placas, tem uma média, uma mínima boa já a 4070, mas a 4070 Super conseguiu melhorar ainda mais a experiência, e de novo, a gente consegue ver esse avanço, vendo as especificações que estão no papel, refletindo de fato na performance. Diferente do que a gente viu, por exemplo, com uma 4080 Super. Ligando agora o DLSS, para dar uma ajuda, apesar de não ter Ray Tracing, a gente tem o DLSS. A 4070 Super fez média de 123 e mínima de 97, enquanto que a 4070 fez média de 107 e mínima de 87. De novo, uma performance bem melhor ali da 4070 Super, ainda é uma boa performance da 4070, mas a 4070 Super conseguiu realmente ampliar essa performance. Ligando o DLSS 3.0 aqui no modo qualidade, a gente tem também, de novo, a fluidez, e a gente sai ali de uma média de 123 para 166 na 4070 Super e da mínima de 97 para 144. Na 4070, a média sai
de 107 para 144 e a mínima de 87 para 126. Então a gente consegue melhorar a fluidez, e esse é um jogo que é bem interessante você usar o DLSS, porque ele não é um jogo exatamente competitivo, então você ter uma fluidez maior acaba ajudando, e mostra que essas placas, mesmo para um port de console, ainda são bem fortes, né? O que dá pra gente pensar um pouco na longevidade, talvez, para a próxima geração. Red Dead Redemption 2, a gente chega praticamente no limite da engine com essas placas, mas ainda tem um pouquinho de folga, como a gente vê com outras superiores. Porém, a 4070 Super e a 4070 não tem uma diferença tão grande de performance nesse jogo, que é um jogo um pouco mais antigo. A gente tem uma média de 139 na 4070 Super e média de 132 na 4070 e mínima de 93 para mínima de 89. Se você me pergunta, eu vou jogar Red Dead Redemption 2 e eu queria só comprar uma placa, tanto faz, a mais barata, porque a diferença de performance, apesar de dar pra gente medir aqui no FPS, você não vai conseguir notar jogando no seu computador. A mesma coisa acontece no Spider-Man Remastered, que também é um port de console, mas aqui a gente tem basicamente a mesma performance nas duas placas. 155 de média contra 153 da 4070 e nas mínimas 104 contra 107. Curiosamente, até a 4070 tem um pouquinho mais de FPS na mínima, mas de novo, tá dentro da margem de erro e você não vai conseguir perceber essa diferença. Pode ser que as duas tenham chegado ali no limite da engine, porque 155 para 153 é muito próximo e acaba sendo uma oscilação ali dos resultados. Eu não preciso nem falar que é mais do que o suficiente você rodar Spider-Man com 150 FPS. Você precisa mais do que isso pra bater em bandido? Não precisa, né? Mas a gente tem o Ray Tracing, e aí quando você liga o Ray Tracing, essa sobra de performance, ela vai pra algum lugar, embora. Porque daí a gente tem uma média de 101 na 4070 Super e mínima de 71, e média de 91 com mínima de 70 na 4070. 70 na 4070. Mas aqui a gente consegue ver, né? Essa performance extra acaba ajudando, pelo menos na média, 91 para 101 dá exatamente 10 FPS, muito difícil fazer esse cálculo, mas na mínima é a mesma performance. Então a gente consegue um pouco mais de FPS na 4070 Super, mas as mínimas ficam praticamente idênticas, né? Isso ligando o Ray Tracing, que eu acho que nessa altura do campeonato, com isso de performance, não tem porque você não ligar. O que você pode fazer para recuperar essa performance é ligar o DLSS 2.0, fazer o upscaling, e aqui, curiosamente, as duas placas voltam para a mesma performance. E apesar da 4070 Super no papel ser mais poderosa do que a 4070, a performance é basicamente a mesma, você não vai notar diferença. O que você vai notar diferença é de fluidez ao ligar o DLSS 3.0. E aí, por algum motivo que envolve todas essas questões que a gente já comentou, o que está na especificação acaba refletindo na performance. A gente tem uma média de 172 na 4070 Super e mínima de 118, e média de 150 e mínima de 108 na 4070. Curioso porque só 10 FPS de diferença na mínima, a mínima parece que não escala muito bem nesse jogo, então apesar de dar mais FPS, parece que a estabilidade não é tão grande assim na 4070 Super, porém a gente tem uma diferença aqui bem grande na média, de 150 para 172, e isso influencia um pouco na fluidez também, mas é claro que é o equilíbrio das duas coisas. Talvez você perceba um pouco mais na fluidez, a quantidade de FPS realmente não vai fazer muita diferença, porque só com DLSS 2.0 é a mesma coisa. O aclamado e muito jogado Starfield, também rodando na 4070 Super, com tudo no Ultra, 73 FPS de média e 61 de mínima. Starfield, exatamente, sem Ray Tracing, é isso aí mesmo. E a 4070 faz média de 59 e mínima de 51, ou seja, precisou realmente sair um refresh, sair uma nova placa para conseguir rodar o Starfield acima dos 60 FPS, pelo menos nas mínimas. E até na média, né, porque 59 FPS. Mas dá pra gente medir aqui de 59 para 73, um bom salto em Starfield, assim como nas mínimas, saindo de 51 para 61. O que você já podia fazer, você pode fazer agora, é ligar o DLSS 2.0, inclusive é recomendável para esse jogo, porque você vai ali para uma média de 90 e mínima de 72 na 4070 Super e para uma média de 74 e mínima de 61 na 4070. Então, de novo, você consegue salvar um pouco, mas a gente tá ali muito próximo dos 60 na mínima na 4070, enquanto que na 4070 Super está lá na casa dos 72. Escalou bem a performance aqui, a 4070 Super de novo, mostra-se uma boa evolução da 4070. Ligando no DLSS 3 aqui para você ter mais fluidez, a gente vai para 135 de média e 115 de mínima na 4070 Super e 112 de média e 93 de mínima em Starfield. Eu diria que nesse jogo toda ajuda é necessária e sim, ligar o DLSS 3 aqui vai aumentar a fluidez, não é exatamente um jogo tão fast pacing, ou seja, tão acelerado, faz bastante diferença e de novo a 4070 Super evoluiu bem, né? Então a mudança ali em Tensor Cores influencia bastante aqui na diferença de performance. The Last of Us, 4070 Super média de 93 e mínima de 78, rodando com tudo no Ultra, e a 4070 média de 79 e mínima de 69. Já dava pra você rodar bem com a 4070, mas com a 4070 Super dá pra você rodar ainda melhor. Tem o DLSS 2.0 aqui, o upscaling, né? Eu diria que é até demais pro jogo, porque ele já tem uma média boa, mas nunca é demais ter mais FPS. E aí você consegue uma média de 119, mínima de 81 na 4070 Super e média de 111, mínima de 85 na 4070. Aqui existe uma diferença de performance a favor da 4070 Super, pelo menos na média, mas nas mínimas não. O que mostra que talvez você ligando o DLSS baixando um pouco, você comece a encontrar algum outro tipo de gargalo, seja na engine ou mesmo no CPU, por incrível que pareça, mas parece ser mais um limite da engine, né, chegando ali próximo do seu limite e aí gera algumas oscilações. De qualquer forma, uma boa performance nas duas, apesar de existir uma diferença de performance da 4070 para 4070 Super, eu não poderia dizer que você vai conseguir sentir diferença de 111 para 119 FPS. A diferença de estabilidade que você vai conseguir com 4070 Super já parece um bom atrativo. Se você tá pensando em comprar a placa,
4070 Super parece realmente a melhor opção, até porque ela foi lançada com o mesmo preço sugerido da 4070. Mais ou menos, a gente vai chegar nesse ponto. Em relação ao consumo, para você ter tudo isso mais de performance, a gente teve um aumento aqui de 50 watts. O que significa que você pode usar exatamente a mesma fonte que você já ia usar para uma 4070 numa 4070 Super, levando em consideração que você está seguindo o que é recomendado pelo fabricante, ou pelo menos fazendo um cálculo correto para isso, tá? A fonte recomendada para as duas placas é a mesma coisa. Então, se você estiver usando dentro das recomendações, você não vai perceber a diferença. Nossa, mas eu vou gastar mais energia, mas você vai ter mais performance. Então você está recebendo alguma coisa por isso. Em relação à temperatura, mesmo projeto, mais uma GPU mais poderosa. O que vocês acham que vai acontecer? Errou, na verdade é a mesma temperatura as duas placas. O nível de ruído pode alterar um pouco, a gente não fez a medição de decibéis aqui, pode alterar um pouco, mas com o mesmo projeto dá para você ter uma GPU mais poderosa. Ora. Que maravilha. Então, mesmo que você vá usar um modelo custom, nossa, mas será que a 4070 Super, por ser mais forte e eu usar o mesmo modelo custom, não vai ser pior? Não, pode ter um nível de ruído um pouco mais alto, mas não é algo que você vai conseguir perceber, senão a gente conseguiria já sem nenhum tipo de equipamento de medição, e não, você precisa do equipamento de medição, e quando você precisa disso é porque não tá tão fácil você perceber a diferença. Beleza, e no final, qual que vale mais a pena, 4070 ou 4070 Super? Acho que fica mais claro depois da performance que a 4070 Super é uma placa superior, é óbvio. Inclusive foi lançada no mesmo preço da 4070. Então, não sei nem porque existe a 4070 nesse comparativo, né? Só que tem um problema, a 4070 Super ela foi lançada com o preço sugerido pelo fabricante no lançamento da 4070. Mas quando ela foi lançada, a 4070 já não custava mais a mesma coisa, ela já era mais barata. Então, na prática, a 4070 Super chegou mais cara que a 4070 e não no mesmo preço, porque já havia existido esse reajuste de preço. E é a mesma coisa que vai acontecer independente do momento que você está assistindo esse vídeo. Você nunca vai encontrar uma 4070 no mesmo preço de uma 4070 Super. Por quê? Ou a 4070 Super vai estar mais cara do que era uma 4070, ou a 4070 vai estar mais barata do que ela já custava. Então elas nunca vão entrar exatamente na mesma categoria. O que houve foi um reposicionamento de mercado. Então a Nvidia trouxe uma placa que em tese entra no mesmo preço, mas tem mais performance, e a 4070 ela continua coexistindo com a 4070 Super. Essa foi a única placa da série RTX 40 que ela não foi tirada de linha quando saiu a série Super. 4070 Ti já não está mais em linha e a 4080 também já não está mais em linha. A 4070 se mantém no mercado por várias razões técnicas e talvez porque eles têm uma quantidade absurda de chips lá, mas a 4070 em algum momento vai deixar de existir no mercado e a 4070 Super pode ser a única opção disponível, o que não quer dizer que não vai existir uma 4070 usada. E isso é bom justamente para você entender a questão do preço. Um bom lançamento da Nvidia, dá para dar os parabéns, dar um tapinha nas costas do Jensen, apesar de ser um refresh, um requentation, a 4070 Super é de fato a melhor RTX 40 Super lançada. E você, qual escolheria ou qual escolheu? Seria de 4070 mais barato, porque já tá bom para você a performance? Ou seria na 4070 Super? Vai rodar em Full HD exagerado ou vai rodar em Quad HD? Como é que será que essas placas vão envelhecer com uns 12 GB de VRAM? Será que é o suficiente? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.